Sejam muito bem-vindos, leitoras e leitores assíduos, tudo bem? Eu me chamo Monique Machado e começo agora do livro Não Me Livro. Muito bem, senhoras e senhores, estamos começando agora mais um episódio de leitura finalizada. Pois é, isso significa que mais um livro foi lido, mais um livro vai sair da estante e, claro, mais um livro para trazer para vocês aqui no dia de hoje, 16/10, num calor infernal que faz no Rio de Janeiro. Mas vamos lá! Hoje eu trago para vocês o livro da autora Andy Kim, acho que é assim que se pronuncia. O título do livro é O Julgamento de Miracle Creek. Já ouviram falar? Bom, ele foi publicado por uma editora que não é muito boa em sinopses, tá? E capa também. As capas dessa editora não são... Oh, meu Deus, que capa, que trabalho fenomenal! Eu falo isso porque eu já tive contato com inúmeros livros dessa editora e nada me surpreendeu. E as sinopses também são muito fracas. Então, se você quiser saber que editora é essa, já corre lá no link que eu disponibilizei aqui do site da Amazon para vocês saberem que editora que eu refiro aqui no episódio, tá? Bom, o que me fez comprar esse livro? Primeiro, esse título, que eu fiquei muito curiosa para saber o que era esse O Julgamento de Miracle Creek. Tem um subtítulo que diz o seguinte: até onde você iria para proteger alguém que ama? Isso aí é uma pergunta vendável, A gente fala que é uma pergunta de efeito que é muito vendável, então já aguça a curiosidade do leitor. E outra coisa que me chamou a atenção foi que o livro foi o vencedor do prêmio Edgar Awards como melhor romance de estreia. Bom, se a gente está falando de um livro premiado, numa categoria e de estreia além de tudo, eu falei, vou dar uma chance, vou comprar. Essa capa, ela é muito legal. Eu gostei dessa capa. Eu falei que essa editora não produz capas bacanas e tal, mas esse livro, toda a diagramação e capa, eles deram uma incrementada, tá? Tanto na parte de dentro quanto na parte de fora. Esse livro você pode, inclusive, cortar o marcador, Ele vem com o marcador acoplado em uma das orelhas. Aí você vai lá, corta e tem o seu marcadorzinho do livro. E esse fogo que eles colocaram, muito Canva esse fogo na capa, ficou bem legal com esse fundo, desse fundo que se passa justamente nesse submarino. Mas já a gente vai falar. Eu vou ler aqui para vocês a sinopse e a gente vai conhecer um pouquinho a autora e aí a gente entra literalmente na resenha do livro, tá? Em Miracle Creek, uma pequena cidade da Virgínia, um grupo de pessoas tem um destino cruzado durante um tratamento experimental conhecido como Miracle Submarine, uma câmara de oxigênio pressurizada na qual os pacientes entram na esperança de tratar uma série de condições, da infertilidade ao autismo. Em uma das frequentes sessões, uma tragédia acontece. A câmara explode, matando 2 pessoas, e fica claro que a explosão não foi um acidente. Eu preciso abrir vários parênteses aqui antes de continuar a sinopse. Essa cidade da Virgínia, ela não é muito detalhada, é só o cenário
do livro. Acontece que nós já entramos aí no julgamento. Esse livro é um thriller, na verdade, jurídico. E esse thriller, ele vai mergulhando nas complexidades das famílias que estão envolvidas nesse acidente, entre aspas. Quando ele fala aqui que essa câmara foi usada para tratamento de doenças, para tratamento de infertilidade, por exemplo, e de condições como o autismo, a gente tem crianças envolvidas também nessa história, inclusive crianças com autismo. Então, são algumas mães envolvidas nesse caso, mães com diversos perfis. Uma que é mais cuidadosa, a outra que está mais cansada. Uma vai acusando a outra durante o julgamento, porque são famílias que se conhecem, são vizinhos, são famílias que estavam ali dia a dia na vida das crianças, participando, tá? E aí existe também uma família imigrante que é um ponto alto também da história. Então, todas essas famílias, elas vão se envolvendo nesse julgamento, porque há essa câmara, né, que é tipo Lembra esse acidente que aconteceu com os milionários do submarino? Foi exatamente nessa semana dos submarinos que eu comecei a ler esse livro, para vocês verem como eu demorei com essa leitura por causa do excesso de trabalho. E eu fiz essa ligação, falei, vou imaginar esse submarino como esse submarino dos milionários, e vou imaginar essas pessoas lá dentro ao invés dos milionários. E vi vários vídeos de como esse submarino explode, porque também remete ao que está na história, que envolve oxigênio, que envolve uma falta de cuidado. Então foi toda uma estrutura voltada exatamente para a história desse submarino. Eu precisava imaginar um máximo de detalhes para poder mergulhar nessa história. Então eu fui atrás dessas informações do submarino, como é que explode, como é que o oxigênio funciona, como é que as cápsulas lá dentro são feitas e etc. Para eu ter noção de como literalmente essa trama ia desenrolar. Porque assim, eu não entendo nada, absolutamente nada de ciência. Eu não sei o que o oxigênio pode fazer ou não dentro de uma câmara voltada para um submarino que trata doença. Eu não sei nada disso. Então eu precisei me informar para pelo menos ter uma base sólida de imaginação voltada para essa câmara citada aqui no livro, tá? Essa câmara, que é esse submarino, as pessoas entravam lá, né, criança, adulto, e era movimentado pelos especialistas, por esse médico que a gente já vai citar, por outros personagens que vão aparecendo. Então, assim, tem muita coisa envolvida nesse livro já no começo, tá? E óbvio, né? Como que essa explosão submarina funciona. Eu, inclusive, precisei entender como que o submarino dos milionários explodiram para poder fazer uma ligação com a explosão do submarino do livro, tá? Porque tem muito a ver. A partir disso, um confronto se desenrola, dando início a um dramático julgamento por assassinato. Pois é, existe uma teoria de que essa câmara do livro, ela não explodiu sem querer, que isso foi intencional. E os advogados, durante todo o processo jurídico e o julgamento, exploram essa ideia. Então fica aquela família assim, do disse, não me disse, porque... E aí vai recontando, passo por passo, do dia de todos os envolvidos no dia da explosão. Até porque crianças com autismo morreram lá dentro.
Então, o negócio é muito maior do que a gente imagina. Então, tem que saber por que essa câmara foi inventada, o que precisamente eles tratavam lá dentro, por que crianças estavam sendo submetidas a esse tipo de tratamento. A gente encontra uma personagem, uma mãe, porque queria que o filho se tratasse do autismo. Para ela, aquilo ali ia salvar a vida do filho dela, o filho dela voltar ao normal. Então, assim, a gente vê dilemas de mães. Tem uma outra personagem que é mãe também de uma criança autista, que ela tá desgastada, que ela tá exausta, que ela relata como o dia a dia com o filho autista era exaustivo, né, com todas as atividades financeiramente e etc e tal. Então a gente vai conhecendo todos os lados dessa história. A partir disso, um confronto se desenrola, dando início a um dramático julgamento por assassinato, né? Falei aqui para vocês agora. Ao decorrer do julgamento, gente, a gente vai vendo o que aconteceu no dia da explosão. Tanto por parte do médico, quanto por parte dos envolvidos, das famílias, dos vizinhos e de quem estava lá dentro. Começa a surgir a possibilidade de que não foi uma explosão sem querer. Porque um dos casais envolvidos nessa explosão começa a cair em contradição. A gente tem, como eu falei anteriormente, um casal de imigrantes que se sentia desprezado, ignorado, diferenciado desse ciclo social. Há preconceito, há uma xenofobia dentro do livro evidente, tá? Então a gente começa também a ouvir todos os lados e a entender categoricamente a mãe, o pai, o vizinho, como que era a relação. A gente se depara com adultério dentro do julgamento. Dentro desse julgamento tem muita coisa que vai surgir. Então, assim, os plots da história vêm a partir do julgamento. E aí, gente, assim, não é o tipo de leitura que eu me esbaldo. Esse thriller jurídico. Por quê? Um dos advogados usa muitos termos jurídicos. Tudo bem, os diálogos são muito dinâmicos. A gente consegue ali fazer acompanhar uma pegada cheia de ritmo, aonde o advogado tenta ludibriar quem está sentado na cadeira dos réus, ou testemunhando, ou sei lá o quê. Então os diálogos são muito precisos. Só que em determinados momentos você precisa voltar para falar, opa, aqui tem esse detalhe que ele conseguiu dessa testemunha. E aí lá na frente a gente vê que esse detalhe era importantíssimo. Então tem que estar com a mente ligada o tempo todo na história, senão você não entende, tá? Parece que os envolvidos no incidente estão ocultando informações, escondendo rivalidades, alianças. Teria sido culpa da mãe de um dos pacientes? Seriam responsáveis os proprietários do centro de tratamento esperando a receber o valor do seguro? Poderia ter sido um manifestante tentando provar que um método alternativo não é eficaz? O processo no tribunal vai revelar os segredos mais inimagináveis sobre aquela trágica noite. Olhando de perto todas as alternativas, questionamos até que ponto o desespero e o sacrifício podem levar às atitudes mais impensadas. Esse é a sinopse do livro. Vocês viram aí que várias possibilidades, né? Várias pessoas podem sim ter causado essa explosão. Como eu falei para vocês, esse livro é um thriller jurídico
que vai entrando, vai mergulhando nessas complexidades familiares, principalmente envolvendo imigrantes, onde a autora também evidencia xenofobia, racismo, entre outras coisas. Essa cidade fictícia de Miracle Creek, na Virgínia, ela é embasada nesse misterioso incêndio dentro desse submarino, dessa câmara, tá? O que acontece dentro desse submarino? O tratamento é feito de oxigênio hiperbárico. E esse oxigênio hiperbárico acaba resultando na morte de pessoas. A narrativa da autora, ela vai ali evidenciando vários personagens. Logo, a gente tem essa dinâmica de agora é a fala do personagem, agora é a fala do outro personagem. Eles vão dando ali as motivações, vão revelando segredos. A gente tem uma personagem que se chama Yoo, Y-O-O, que é uma imigrante coreana. É ela, gente, que administra essa câmara hiperbárica. Para vocês entenderem o que é oxigênio hiperbárico, eu vou tentar trazer aqui para vocês da melhor maneira possível. Meu computador agora não funcionou. Olha que maravilha! Vou tentar mostrar aqui para vocês o que é oxigênio hiperbárico, para vocês também entenderem um pouco dessa pegada que tem esse submarino de tratamento alternativos, tá? O oxigênio hiperbárico é um tipo de tratamento médico no qual o paciente respira oxigênio puro em uma pressão maior que a pressão atmosférica normal. Esse tratamento é realizado em uma câmara hiperbárica, que é um local hermético, onde a pressão pode ser controlada. O oxigênio hiperbárico é utilizado em diversas condições médicas, como doenças descompressivas, feridas e úlceras, isso eu não sabia, envenenamento por monóxido, deixa eu ler aqui para vocês, envenenamento por monóxido de carbono, infecções, lesões por radiação. Legal, né? Eu não conhecia nada disso. E aí esse tratamento com esse oxigênio trata todas essas condições. Como eu falei, essa Yoo, que é essa imigrante coreana, também aparece no julgamento, porque é ela quem administra essa câmara hiperbárica. E óbvio, né, por ter sido administradora dessa câmara no dia do acidente, ela é a principal suspeita do incêndio e também aparece constantemente ao longo do julgamento. Só que, gente, conforme a história vai se desenrolando, a gente literalmente descobre que cada personagem tem motivos e razões para querer ver a pobre da Yoo, né, culpada, e outros alegam que ela é inocente. É através desse dia, dessa administração da Yoo, da personagem, que o julgamento vai apontando e levantando questões sobre o incêndio. O livro também aborda temas como dificuldades enfrentadas pelos imigrantes nos Estados Unidos. Falei para você que a autora evidencia xenofobia e, de fato, ela evidencia, ela tem um contraste ali muito grande do americano, que é americano raiz, e como é difícil eles terem imigrantes numa posição maior que eles, fazendo e acontecendo no país que é deles. Então a gente vê uma rivalidade ali muito grande, tá? Um ponto bem sensível na história é justamente esse levante que a autora dá com crianças com deficiências
ou o autismo, né? E não é só isso. Ela também traz crianças que têm fisicamente, né? Fisicamente e emocionalmente problemáticas, assim, não sei se é esse o nome que eu posso usar, mas crianças que têm deficiências físicas, que têm problemas emocionais, com necessidades especiais, né? E isso a autora, ela constrói essas crianças com uma habilidade muito grande, né? Ela tem uma habilidade para mexer com esses assuntos muito grande. Não é qualquer pessoa que consegue abordar o tema que ela abordou da maneira que ela explorou. E aí ela levanta a questão da culpa, do amor incondicional de uma mãe para proteger ou curar o seu próprio filho, né? Na cabeça dela ali na história. E as dificuldades da maternidade. A gente vê que tem uma personagem no livro que está exausta e durante o julgamento ela fala o quanto, não só financeiramente, mas emocionalmente, era difícil lidar com aquela criança, com aquele filho autista. Um filho que ela sempre quis, que veio autista e ela queria que ele se curasse através da câmara. Então é bem chocante, bem impactante as revelações dessa personagem. Essa autora tem, né, uma escrita muito cuidadosa, muito bem construída, e ela vai, gente, jogando com os leitores. Ela manipula as perspectivas de todos os personagens. É nessa hora que os leitores ficam: puta, cara, e agora? Não tô acreditando que ela me deu um plot desse. Não tô acreditando que o fulano tá traindo a esposa com justamente essa. Então os plots vão acontecendo. Você fala, não é possível que ela esteja envolvida nesse incêndio. E aí a autora vai revelando os segredos de forma gradual. O suspense está sempre em alta, gente. Por quê? Os advogados estão jogando com as testemunhas e os envolvidos, tá? Então, a todo momento, o suspense fica ali, ó, bum, bum, latejando. Os diálogos, como eu disse, são dinâmicos, são realistas. A autora traz descrições que permitem aí que a gente literalmente imagine a cena ou o cenário, tá? O livro é voltado para muita justiça, para muitas dúvidas e para um sistema judiciário que funciona, tá? Com penas altíssimas. As evidências, os personagens acabam manipulando, distorcendo, então o leitor já no meio do livro já fica com a pulga atrás da orelha, tá? E acaba acreditando em versões que podem ou não se encaixar do meio para o final, tá? Preconceito racial, cultural, enfim, e todos os problemas que imigrantes enfrentam ao chegar nos Estados Unidos, tá? Toda aquela abordagem que eu já tinha falado para vocês. Esse livro, deixa eu ver quantas páginas tem aqui para mostrar para você. Mostrar não, né? Esse livro tem em torno de 400 páginas. Não é um livro que se lê numa sentada, porque você precisa pensar, tá? Pensar. E tem um final que é muito, muito chocante. Você vai falar, não, gente, por favor. Mas a gente vê que nem todo vilão é punido. A gente consegue ver isso. Eu vou ler aqui um trechinho para vocês. Vou abrir qualquer página aqui e vou ler o trechinho para vocês. Aqui. Abri a 228. Abre aspas. Dessa maneira, ter um filho recuperado do autismo era o mesmo que ter um filho com câncer em remissão ou com um alcoolismo controlado. Era preciso ter atenção a qualquer anormalidade, a qualquer indício de recidiva, mas tentar não descambar para a paranoia. Forçar um sorriso ao ser parabenizada por ter vencido as dificuldades,
mas sentir o estômago revirado e se perguntar quanto tempo duraria o alívio. Mas ela não podia dizer isso a Kitty ou à mãe de nenhum autista. Seria como um paciente em remissão reclamar da possibilidade de morrer pela recidiva com alguém que de fato estava morrendo de câncer, sem demonstrar suficiente gratidão pela própria sorte, sem enxergar como seus problemas perdiam a força se comparados aos do outro. Então, quando Kitty fez o comentário dos bombons, Elizabeth não argumentou que Henry poderia retroceder. Não comentou quanto ainda estava preocupada, porque Henry não tinha amigos na escola nova, porque sempre que estava doente ou nervoso, ele retornava ao antigo hábito de encarar o teto e repetir a mesma frase em uma monotonia robótica. Não, sempre que Kitty repetia o comentário, que parecia achar mais engraçado a cada vez, Elizabeth apenas ria junto. Fecha aspas. Parei justamente na parte da personagem, uma das mães. Bom, eu vou ler aqui mais um trechinho da sinopse, né? A outra parte da sinopse que diz o seguinte: é o primeiro dia do julgamento, e todos estão presentes. Em Miracle Creek, chegou a hora de saber o que de fato aconteceu naquele dia, um ano antes, quando o trágico incidente de uma câmara hiperbárica mudou a vida de toda a cidade. Seria possível que uma mãe tenha provocado o incêndio que causou a morte de seu próprio filho autista? Será que vai ser condenada por isso? E quanto ao proprietário do Miracle Submarine, que oferece os serviços de terapia alternativa, o que ele estava fazendo no momento do incidente? Desde que chegou da Coreia como imigrante, com sua mulher e sua filha adolescente, jurou que nada poderia arruinar a nova vida de sua família, ainda mais depois de tantos sacrifícios. Entre as testemunhas, há outras mães de filhos autistas que, na esperança de que o tratamento desse certo, compartilhavam nas sessões de oxigênio hiperbárica os sentimentos complexos e contraditórios que, por vezes, as tomam por inteiro. De outro lado, existe a opinião popular com seus preconceitos e intolerâncias, e entre aqueles que deverão falar em juízo, há os que talvez prefiram manter o silêncio, preservando-se. Qual é o custo de proteger as pessoas que amamos? E se o preço for a vida de um inocente? Com base em suas próprias experiências como advogada, imigrante e mãe de um provável paciente para um Miracle Submarine da vida real, Angie Kim põe lado a lado a atmosfera tensa de um julgamento dramático e as complexidades da vida familiar, construindo uma narrativa repleta de suspense e reflexões sobre o comportamento humano. Vamos conhecer um pouquinho a autora? Angie Kim é considerada uma das autoras mais importantes dos Estados Unidos da atualidade. Ela saiu de Seul ainda na infância para morar nos subúrbios de Baltimore e, após ter estudado em Stanford e em Harvard, onde foi editora, atuou como advogada. Suas histórias venceram vários prêmios e foram publicadas em diversos veículos, incluindo a Vogue. O Julgamento de Miracle Creek é seu primeiro livro, que lhe rendeu incontáveis prêmios e indicações, entre os quais o Edgar Award de melhor romance de estreia. Ela mora no norte da Virgínia com um marido e 3 filhos e está trabalhando em seu próximo título. Eu não sei se esse livro, gente, vai ter continuação. Eu acredito que não, tá? De verdade, acredito que não tenha continuação. E se tiver, dificilmente eu lerei, tá? Monique, você não gostou do livro? Não, gente, eu gostei mesmo, gostei.
Não é um dos meus favoritos, mas eu gostei. Mas se tiver continuação, eu não vou ler, já deixo aqui explícito. Bom, vou deixar aqui no episódio o link do livro pelo site da Amazon. O podcast agora é afiliado do site da Amazon e as pessoas que clicarem no link disponibilizado vão ter aí vantagens e cupons para adquirir o livro físico ou o e-book. Então, já corre lá, já acessa para ver se você consegue desconto para comprar o livro, caso você tenha gostado. Tá bom? Esse foi o julgamento de Miracle Creek. Eu vou voltar essa semana ainda com mais um episódio, tá? Porque eu terminei ao menos 2 livros essa semana. E vou trazer muito mais, né, gente? Então eu volto aí com A Família Perfeita no próximo episódio. Eu quero muito agradecer quem ficou aqui comigo, escutando até agora. E não deixem de me seguir no MoniqueMM18, porque essa semana tá cheia de entrevistas com autores nacionais. Gente, muitíssimo obrigada. Um beijo e até a próxima. Eu sou Monique Machado e esse foi do livro Não Me Livro.